Ao estudar as diferentes crenças religiosas, acho que a crença mais diversificada e confusa é a que diz respeito ao que acontece após a morte. Temos uma enorme quantidade de crenças diferentes nas diversas religiões, mas o mais surpreendente são as diferentes crenças mesmo dentro das denominações cristãs. Não vamos abordar todas as diferentes crenças, porque não quero deixá-lo mais confuso e não tentarei convencê-lo de que minha maneira de pensar é a única correta. Vou apenas mostrar a você a descrição revelada sobre esse tópico. Tudo o que peço é que dê uma chance. Tente não permitir que suas ideias preconcebidas bloqueiem o que as escrituras estão realmente dizendo. E vamos lá. Primeiro, para entender o que acontece após a morte, precisamos entender como fomos criados. Gênesis 2:7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Outras versões dizem que ele se tornou uma ser vivente. O significado é o mesmo, mas é importante que você tenha em mente agora que, de acordo com essa passagem, nós nos tornamos uma alma vivente. Não temos uma alma, somos uma alma. Como em uma equação matemática, o pó da terra mais o sopro da vida é igual à alma vivente ou ser vivo. Gosto de usar a analogia de uma lâmpada. Você precisa da lâmpada, que é o corpo físico, mais a eletricidade, que é o sopro da vida. Para ter luz, a alma sem a lâmpada ou a eletricidade, a luz deixa de existir. Da mesma forma, sem a pó da terra ou o fôlego de vida, a alma não existe. A alma não pode ser separada do corpo porque ela simplesmente não existirá. Eu sei, comecei logo indo contra 99% do que se acredita nas religiões atuais. Por favor, aguarde. Vamos dar uma olhada em mais passagens da Bíblia para ver se o que estou dizendo faz sentido. Em Eclesiastes 12:7 diz: E o pó volte para a terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando lemos isso, a pergunta que fica é: então não é a alma, mas o espírito que volta para Deus? Ou isso é apenas semântica? Bem, espere um pouco. Jó 27:3 diz: Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Né? Essa leitura me diz que o fôlego de vida e o espírito são a mesma coisa. Isso é o que retorna a Deus. Mas é como a eletricidade, uma força inconsciente que Deus nos deu, não um pequeno fantasma com nosso pequeno nome. Não acredita em mim? Tudo bem, ainda assim aguente firme. Tenho muito mais para você. Eclesiastes 9:5 nos diz que os mortos não sabem nada. Eles não estão conscientes. O Salmo 115:17 diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Assim como os mortos não sabem nada, eles também não louvam o Senhor. Eles estão em um estado de silêncio. Em Atos 2:29 e 34, no famoso sermão que Pedro fez, 3.000 pessoas aceitaram Cristo. Pedro, referindo-se a Davi, que havia morrido milhares de anos antes, diz que ele estava morto, enterrado. Seu túmulo estava com eles e ele não havia subido ao céu. Embora eu espere que Davi esteja no céu a essa altura, Pedro afirmou que ele ainda não estava lá. Em Ezequiel 18:4 diz que a alma que pecar, ou seja, a pessoa que pecar, morrerá. Ninguém tem imortalidade nem mesmo após a morte. Em Romanos 2:7 diz que buscamos a imortalidade. Não precisaríamos buscar algo que já temos. E em 1 Timóteo 6,15 diz que somente Deus tem a imortalidade. Aqueles que aceitarem Cristo e forem salvos não irão para o céu para estar com Deus por toda a eternidade, até a ressurreição no retorno de Cristo. Mesmo durante os tempos bíblicos, eles sabiam que as pessoas não se tornariam um fantasma, ou reencarnariam, ou iriam direto para Deus, mas ressuscitariam no final dos tempos. Em João 11:3, em uma conversa entre Marta e Jesus, Marta afirma que sabe que seu irmão ressuscitaria no último dia. Juntando tudo, a Bíblia é clara e não entra em contradição. Quando morremos, deixamos de existir, mas como um dia Jesus nos ressuscitará, ele chama isso de sono. Quando Jesus voltar, os salvos ressuscitarão e estarão com Deus por toda a eternidade. Aprenderemos em outra lição o que acontecerá com aqueles que não forem salvos. A Bíblia ensina a ressurreição, não a separação do corpo e da alma, e não a reencarnação. Ok,
mas para aqueles que estão questionando porque realmente viram fantasmas ou algo sobrenatural, algum tipo de ação sobrenatural. Então, o que foi isso? De acordo com Apocalipse 16:14, pois são espíritos de demônios que operam sinais. Lembre-se, quando estudamos sobre a origem do pecado, aprendemos que houve uma guerra no céu e 1/3 dos anjos foi expulso do céu, em Jó 7, 9 e 10. Aprendemos que o morto não volta para sua casa. Ao contrário dos ensinamentos populares em nossa cultura, quando alguém morre, essa pessoa não volta para nos caçar ou mesmo para cuidar de nós. Eles não seriam capazes de fazê-lo, mas os anjos caídos que fingem ser os mortos nos levam a acreditar que são nossos entes queridos. Agora, a parte mais séria, a coisa mais importante para entendermos é que, se morrermos e formos direto para o céu, por que precisaríamos que Jesus voltasse? Porque morremos e deixamos de existir. Precisamos que Jesus volte e nos dê vida novamente, como fez na criação. Nos revestir com novos corpos e nos levar para o céu. Somente Jesus pode fazer isso. Ele é a ressurreição e a vida.